Assistam comigo aqui com muita atenção a esse rios aqui. Tia, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é homem ou mulher? Mas assim, do nada. Sim, a senhora vem aqui todo dia e eu não sei. Todo dia a senhora tá aqui, eu não sei se a senhora é um homem ou uma mulher. A senhora tem cara de ser homem, mas tem o cabelo grande, usa unhas de mulher, Mas o que você acha? roupa de mulher. Na sua cabeça, você, quando olha pra mim, você vê o quê? Não sei, eu vejo um homem. Você vê um homem? Ai, não, você tá brincando comigo. Mesmo com cabelo grande, com unha, você acha que eu sou o quê? Eu acho que a senhora é um homem, a senhora é muito alta. Mas tem mulheres que são altas também. Mas a senhora é muito alta, você é muito alta. Mas tem mulheres que têm a minha altura. Você acha que se eu fosse um homem eu teria cabelos longos, unhas feitas, silicone? Não sei. Ó, eu vou te explicar. Eu sou uma mulher trans. Ou seja, eu nasci homem e eu transicionei pro sexo feminino. Então, eu sou uma mulher trans. E quando você vai no banheiro, você usa feminino ou masculino? Você acha que se eu entrasse no banheiro dos Olha homens, onde vai dar. não seria estranho? Não sei. Por que não? Sei lá, a senhora é homem, tem que usar banheiro de homem. Não, amor. Nossa, te ensinaram muito errado, viu? Eu vou te ensinar da forma certa. Se eu sou uma mulher trans e eu me identifico como mulher, eu tenho que usar o banheiro feminino. Imagina, você se sentiria incomodada se eu entrasse num banheiro junto com você? Com essa aparência? Sim. Por quê? As mulheres devem ficar super desconfortáveis com você usando o mesmo banheiro que elas. Nossa, eu tô passada. Eu não acredito que você tenha esse pensamento. Você se sentiria desconfortável comigo no banheiro? E qual banheiro você acha que eu deveria usar? Dos homens? Os homens. E se os homens tentarem fazer alguma coisa comigo lá dentro? Mas você também é um homem, bate neles. Não tô aceitando isso. Ah, é a sua maneira de pensar, mas tá errada, tá? Se eu entrar no banheiro masculino, eles vão poder fazer alguma coisa comigo porque eu sou uma mulher assim como você. Eu sou vulnerável assim como você. Se eles tentarem isto, fazer alguma coisa lá dentro, já no banheiro feminino eu não passaria esse risco. Você entende? Mas elas ficariam constrangidas. Mas aí é problema delas. Se elas estão incomodadas, elas que vão usar o banheiro na casa delas. Presta atenção na última frase, que é a coisa mais importante pro vídeo que a gente vai desenvolver aqui. Pela lei, eu sou mulher, vai ter que me respeitar. De forma alguma eu quero entrar aqui no debate se ela é ou não mulher, porque isso aí não é o foco da coisa. A questão, pra mim, é a última frase. Pela lei eu sou mulher, então eles terão que me respeitar. O Estado reconheceu que ela é mulher, mas que Estado? Esse Estado? E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Namorada nova, de 37 anos de idade, foi dormir, quando acordou estava morto. Imagina um cara sendo acusado de suicídio e não tenha sido ele o assassino. O que é que a família do morto quer? Que ele seja morto, que ele seja condenado. Então, há ainda uma tentativa de que o presidente Hugo Mota possa assumir para poder conduzir a sessão e a resistência dos deputados de oposição. Eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Eu te conheço, eu já vi vídeo seu já. O meio ambiente é, sem dúvida nenhuma, uma ameaça ao desenvolvimento sustentável. E isso significa que é uma ameaça para o futuro do nosso planeta e dos nossos países. Em Portugal, de onde eu acabei de vir, o desemprego beira 20%, ou seja, 1 em cada 4 portugueses estão desempregados. E eles... na Ucrânia pagam $13 o milhão de BTU. Quase 4 para 13 dá 7. Quando nós criamos uma bola dessas, nós nos transformamos em Homo sapiens, ou mulheres sapiens, mulheres sapiens, mulheres sapiens. Quem faz as leis? São os políticos.
Esses políticos são os que reconheceram que ela é mulher e por isso ela é mulher? Mais uma vez, não estou dizendo que não seja. Não quero entrar nesse debate aqui nesse vídeo. Já dá para perceber que esse debate existe e ele não termina. A questão toda é a seguinte: de onde saiu essa ideia de que o Estado diz algo e, por fim, está decidido? Eu tanto não estou falando sobre gênero que essa mesma questão pode ser colocada sobre o casamento civil. Quem diz que as pessoas estão casadas quando elas foram apenas um cartório e assinaram um papel é o Estado. Agora, de onde saiu a ideia de que o Estado tem competência para dizer se você está casado ou não? E quantas outras coisas é o Estado que afirma e por isso está dito? Aquilo passou a ser verdade. Eu sei que parece ser estranho eu colocar esse questionamento aqui, ou pelo menos algumas pessoas podem achar estranho, mas, na verdade, esse questionamento é muito válido porque não foi sempre assim. Esse estado em que as pessoas têm uma fé, uma crença de que quando ele diz algo está dito, está afirmado e não pode mais questionado, ele é um fenômeno muito moderno, dos últimos séculos que eu digo, né? Mas antes disso, não era assim que se conversava sobre o que é ou não verdade, o que é ou não algo. Agora, onde surgiu isso? De onde saiu a ideia de que o Estado pode afirmar algo sobre a realidade e a partir do momento que ele afirma, está dito? E se eu te disser que existem mais responsabilidades do cristianismo sobre este fenômeno aqui do que você imagina? E o cristianismo tem responsabilidade sobre isso aqui em várias fases da história do Ocidente, e não é só em uma. Eu quero rastrear com vocês as origens desse fenômeno que nós estamos presenciando, que está acontecendo muito fortemente na nossa geração. Mas para isso aí eu preciso voltar um pouquinho na história, preciso entender onde foram as raízes de toda essa história e provavelmente ela vai surpreender você mais do que você imagina. E já adianto aqui que provavelmente boa parte das pessoas vão se ofender ou vão se incomodar com o que eu vou dizer. Então eu só peço um pouco de calma e de uma atenção aos fatos. Se você quer discordar de mim, você discorda no campo dos fatos e não no campo dos sentimentos, que é exatamente o que a gente vai trabalhar aqui nesse tema principal. O que eu estou dizendo é mentira? Os fatos que eu estou alegando aqui são mentira ou não? Então eu quero que mesmo quem comente aqui, que discorda, concorda, o que seja, continue sempre no campo dos fatos, né? E a gente vai tentar chegar num certo entendimento desse fenômeno. Eu não quero tomar partido sobre o fenômeno, eu quero buscar o entendimento do que está acontecendo na nossa sociedade. A primeira vez que uma referência a uma verdade objetiva, e não a verdade do discurso, foi colocado na sociedade ocidental, pelo menos, foi com Sócrates. Antes de Sócrates, claro, os seres humanos já conversavam, já realizavam ações, já se persuadiam, né? Mas Sócrates foi a pessoa que tentou reunir esta busca por uma verdade objetiva que independe do discurso de uma maneira que ninguém tinha feito antes. Claro que alguns filósofos que a gente normalmente chama de pré-socráticos já estavam tentando buscar verdades objetivas. Heráclito, Parmênides e entre outros ali já tentavam achar de onde a gente veio, para onde a gente está indo, qual é o sentido da existência humana, de onde se originou a existência humana. Então, vários desses questionamentos já existiam. Mas foi Sócrates que, vendo o fenômeno do sofismo, da sofística em sua época, proliferar de uma maneira que o incomodou, de uma maneira que ele ficou chocado, do quanto as pessoas não estavam mais fazendo referência a algo objetivo da realidade, mas sim a algo relacionado à persuasão, a eu te convencer do que eu acho e não necessariamente aquilo ser verdade. E, aliás, o que é a verdade? Então, este questionamento, a primeira vez, foi levantado por Sócrates. E é claro que foi muito desenvolvido por Platão e também por Aristóteles. Mas foi com Aristóteles que esse discurso tomou uma certa definição um pouco mais objetiva. Claro que Platão tratou desses temas. Se você investigar nas obras de Platão, você vai ver que ele tentou chegar a definições sobre termos, sobre verdades, sobre conceitos. A questão é que Platão era um filósofo tão à frente do seu tempo, tão excelente no que fazia, que ele percebia que definir a verdade de maneira objetiva era um problema para o ser humano. E é nesse momento que ele
se esquivava de dar, na maioria das vezes, verdades absolutas e ficava mais no campo da análise do que seria a verdade e muitas vezes de transmitir mitos que, no fundo, vão expressar sensações para as pessoas. O mito da caverna, por exemplo, é uma alegoria que você pode perceber o que seria contemplar uma verdade e a dificuldade de transmitir isso para outras pessoas. E é quando a pessoa contempla o mundo objetivo externo e tenta explicar isso para quem está dentro da caverna. E ali no mito, a gente já vê a dificuldade que é transmutar uma verdade conhecida em um conhecimento trocável, intercambiável com outras pessoas. E é aí que a gente entende por que Platão quase nunca definia coisas de maneira objetiva, mas ele ficava mais conjecturando. Mas foi em Aristóteles que essas definições começaram a ser um pouco mais explícitas, porque o que nos sobrou de Aristóteles não foram obras que ele escreveu para transmutar sua filosofia para as próximas gerações, para passar isso para frente. Não. O que sobrou foram notas de aulas. E isso ele tinha como resumos, como sínteses muito mais objetivas. E ali Aristóteles definiu o seguinte, olha, a verdade ela não está nas sentenças. A gente não pode buscar verdades de maneiras objetivas em textos ou em afirmações isoladas, mas a verdade está no que Aristóteles chamava de juízo. O que é um juízo? É uma afirmação da consciência humana sobre algo da realidade. É ali que Aristóteles acreditava que estava uma verdade. Eu escrever, por exemplo, as zebras têm 4 patas. Se eu não tiver uma referência a uma zebra objetiva, como eu posso afirmar que essa afirmação é verdadeira? Se eu disser para alguém que aprendeu a falar, mas nunca viu uma zebra na vida, a zebra tem 4 patas, como essa pessoa vai saber que isso é verdade? Como qualquer pessoa vai buscar saber se isso é verdade? Olhando uma zebra. Então é olhando a zebra, reconhecendo a frase que Aristóteles dizia, olha, ao olhar para a zebra e ter a frase na minha consciência, eu digo, sim, a zebra tem 4 patas. E é nesse momento que a verdade é afirmada. O juízo é uma afirmação que só o ser humano é capaz de dar. No momento em que ele tem uma intuição, intuir é trazer algo da realidade para a consciência, ele afirma aquilo ao contemplar um fato. Então, esta é a definição de verdade para Aristóteles. Mas 400 anos mais ou menos depois de Aristóteles, algo muda a visão de todo o Ocidente sobre a verdade. E este fato é a vinda de Cristo. Cristo, independente de você afirmar a existência de um Deus encarnado ou não, de um Salvador ou não, Cristo foi um ser que mudou a maneira como todo o Ocidente vê a busca e a existência de verdades. Porque ele não afirmou estar trazendo verdades. Ele não afirmou ser um portador da verdade. Cristo afirmou, eu sou a verdade. Ele afirmou ser a verdade. E no Evangelho de São João a gente vê que São João se refere a ele como o Logos. E essa palavra Logos, ela não é exatamente bem traduzida como verbo. Verbo dá a sensação de ser somente um tipo de palavra, mas na verdade, Logos não é só um conjunto de sentenças que descrevem a verdade, mas sim um conjunto de conhecimentos, de definições que criam a realidade. Para o cristão, Jesus Cristo não é só um conjunto de afirmações e de doutrinas, mas Jesus Cristo é o Logos, o conjunto, como a gente pode dizer, um algoritmo, talvez seja uma boa palavra para a nossa modernidade, mas claro que não é só isso. Mas Jesus é um algoritmo que não só diz sobre a verdade, mas define a verdade. E, claro, no início do cristianismo, ele não foi muito bem aceito, principalmente ali nas primeiras décadas, quase ao fim do 1º século. A aceitação do cristianismo como uma religião correta, a ortodoxia, do Ocidente, foi principalmente a partir de Constantino. E essa fundamentação do cristianismo como uma religião do Império Romano fez com que praticamente o Ocidente inteiro fosse moldado pelas visões cristãs. E isso, mesmo com a queda do Império Romano, não se desfez. As leis do Império Romano, elas moldaram as leis das civilizações que se formaram a partir do Império Romano, principalmente do feudalismo, do período do feudalismo, dos feudos, posteriormente dos reinos, mas a formação dos reinos, como a gente normalmente escuta nos estudos de história, é muito mais complexa e muito posterior à queda do Império Romano.
O que se formou após a queda do Império Romano foram pequenos núcleos feudos, mas que ainda assim tinham a influência da legislação romana. Legislação essa que foi tremendamente influenciada pelo cristianismo. Ou seja, o conjunto de verdades que pautou a formação das leis vinha do cristianismo. Mas, 1000 e poucos anos depois disso, alguns monges foram tremendamente responsáveis pelo início da transformação disso. E, sinceramente, eles estavam fazendo isso com a melhor das intenções e eles não sabiam no que isso ia dar, provavelmente. Eu estou me referindo, claro, ao período da escolástica. A escolástica foi um conjunto de estudos, de escolas acadêmicas que buscavam a prova das verdades ditas no cristianismo. Mas aí você me pergunta assim, olha, por que as pessoas começaram a ter vontade de provar as coisas? Olha, eu não consigo dar exatamente só um motivo, mas o principal motivo é que as invasões islâmicas na Península Ibérica e boa parte da Europa causaram uma sensação de insegurança e de incerteza muito grande em vários países, podemos dizer assim. Vários reinos ali não estavam bem formados do jeito que a gente conhece hoje, mas vários povos ficavam meio incertos, porque em alguns momentos eles eram governados por cristãos, em outros momentos governados por islâmicos. E isso durou muitos séculos, essa sensação de incerteza. E quando nós chegamos ali nesse período do ano 1100, 1200 depois de Cristo, alguns filósofos islâmicos começaram a traduzir as obras de Aristóteles e a definir que Aristóteles casava muito bem com a visão islâmica. E, neste momento, alguns monges se levantaram para defender a fé cristã e começaram a mostrar que o Aristóteles ornava muito melhor com a visão cristã. E o principal, mais conhecido de todos esses, é São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino foi um monge que defendeu a fé cristã usando a filosofia de Aristóteles, que já estava começando a ser muito conhecida no período ali da vida dele, né, 1200 e pouco, na Europa, principalmente por causa de Averroes e Avicena, mas inicialmente isso não foi bem visto, porque como essa filosofia era muito estudada por islâmicos, quando um cristão aparece e começa a usar a mesma filosofia para embasar suas ideias, dá a sensação que ele está cedendo à visão islâmica. Mas, com o passar do tempo, as pessoas foram percebendo que, no fundo, o que Tomás de Aquino estava fazendo era exatamente o oposto. Era mostrar que aquela filosofia, em sua grande maioria, estava correta, mas ela estava correta não apoiando a visão islâmica, mas a visão cristã. Mas o que São Tomás de Aquino tem a ver com a ideologia de gênero moderna? A questão é, para Tomás de Aquino, boa parte das disputas intelectuais que existiam na época poderiam ser provadas. São Tomás de Aquino acreditava que boa parte das sentenças, das afirmações daquela época que ele estava defendendo, você poderia chegar em provas que não podiam ser contestadas. E foi baseado nisso que ele escreveu principalmente a obra Summa contra os Gentios. É claro que a obra Summa Teológica é muito mais conhecida, mas a Summa Teológica usa como base a Bíblia como referência máxima da verdade. Então ela não pode ser uma referência de busca da verdade para os islâmicos, porque os islâmicos não consideram a Bíblia como um livro inerrante. Mas foi na obra Summa contra os Gentios que ele colocou as teses dele e colocou o que ele chama de vias ou provas, por exemplo, para a existência de Deus. E baseado nisso, ele foi o que a gente pode dizer, pelo menos entre aspas, provando várias sentenças ou dogmas cristãos. E foi com a intenção de provar o cristianismo, provar a verdade dita em várias sentenças cristãs, que ele escreveu esses livros. E a partir, não necessariamente só dele, mas a partir dele, essa ideia de que a gente pode provar as coisas e gerar conhecimentos, o que a gente pode chamar de apodíticos, que é indestrutíveis, começou a crescer na visão filosófica da Europa naquele momento. Mas tão logo a filosofia de São Tomás de Aquino foi escrita, né, foi pelo menos expressa em alguns livros, ela já foi contestada em vários pontos. O primeiro deles foi Duns Scotus, porque Duns Scotus já vem em várias teses, várias vias de prova, entre aspas, da existência de Deus, e já diz que, olha, boa parte dessas teses aí não podem ser usadas como provas, porque elas podem ser questionadas. E
Depois de Duns Scotus, veio outros filósofos e mostraram que mais teses poderiam ser questionadas, elas não eram provas indestrutíveis. E a partir desse período escolástico aí, vários filósofos tentaram gerar filosofias que eram, digamos assim, apodícticas, mas como um questionava o outro, cada vez essas afirmações apodícticas, né, indestrutíveis, eram mais difíceis de ser colocadas e cada vez elas eram mais restritas, menores. A ponto de, meados do século XV e XVI, a gente chegar a dois acontecimentos que são importantíssimos para o que a gente vive hoje. Um no campo filosófico e teológico, o outro no campo político. Vamos começar pelo campo filosófico, de onde a gente já começou, que foi a vinda de um filósofo que se chama René Descartes. Descartes foi a pessoa que, vendo todo esse debate sobre verdade, sobre dogmas, sobre afirmações que não podem ser destruídas, sobre tentativa de provar Deus, tentativa de criar provas sobre esta e esta coisa, ele chegou ao que ele mesmo concluiu que é uma verdade indestrutível. É a consciência do próprio eu. E a consciência do eu sendo estruturada na certeza de um pensamento, que é a famosa frase penso, logo existo, né? É resumida dessa forma. René Descartes, na tentativa de provar, de chegar a algum conhecimento que era indestrutível, alguma certeza absoluta, ele chega nessa certeza absoluta através da certeza do eu. E essa certeza do eu vem com o pensamento. Se eu estou pensando nesse momento, é porque eu existo. E é essa certeza que vai basear outras. Então, quando Descartes afirma isso e chega nessa certeza que você facilmente pode identificar, olha, que eu estou pensando nesse momento, e se eu estou pensando eu existo, é uma certeza que realmente eu não posso negar. E esta certeza passou a ser a base para todo o conhecimento do Ocidente, praticamente. Todo mundo que pensava em buscar certeza sobre a realidade partia dessa sentença de Descartes. Mas é claro que isso não ia parar aí, né? René Descartes concluiu isso e afirmou que essa era a certeza genuína e absoluta que nós podíamos ter, e é claro que ele tenta apoiar, né, a existência de Deus. Descartes era um homem que, pelo menos até onde sabe, era um homem religioso e tentou chegar a uma certeza da existência de Deus através da certeza do pensamento e a certeza do eu. Se ele chegou realmente a isso e se esse caminho é correto, aí é uma outra história. Mas que ele tentou, ele tentou. E a partir daí, vários filósofos tentaram chegar a certezas, entre aspas, pelo caminho de Descartes. O problema é que essa certeza do eu, ela também pode ser questionada. Você não tem prova absoluta de que existe um eu, porque quando você pensa em si próprio, o que você tem consciência são de momentos que você tem consciência desse eu. Inclusive o próprio Descartes afirma isso. Eu tenho certeza do meu pensamento desse eu no momento em que eu penso. Mas e no momento que eu não estou pensando? Quem colocou esse questionamento foi um outro filósofo que se chama David Hume. Hume questionou a existência desse eu porque para ele não existia eu constante e uma certeza indestrutível em todos os momentos de que esse eu existe. Não. David Hume diz que esse eu ele é inconstante, ele tem apenas sensações de eu. Você não tem uma certeza absoluta do eu, você não tem prova de que existe um eu. Mas, ao mesmo tempo, um outro homem muito importante nessa história estava surgindo, não exatamente nesse aspecto da existência do eu ou de Deus, mas na existência de conhecimentos objetivos, que esse cara se chama Isaac Newton. Newton chegou a algumas descrições de fenômenos físicos que simplesmente, naquele momento, não podia ser questionado de maneira alguma, principalmente a teoria da gravitação. Mas ele chegou a vários outros que até hoje a gente usa como referência. Claro, a certeza absoluta e inequívoca desses conhecimentos também já foi questionado pela teoria da relatividade. Mas isso é uma outra história. Mas naquele momento, Isaac Newton colocou alguns conhecimentos que toda vez que as pessoas buscavam analisar, elas percebiam que não tinha como ser contraposto. Elas não tinham a capacidade de contrapor aquilo. As descrições matemáticas de Isaac Newton da realidade, elas eram muito precisas e ninguém ousava questionar isso, foi um conhecimento estabelecido. Mas nesta sequência de filósofos, nós interrompemos ela aqui porque o próximo passo ele é importantíssimo e é o filósofo que simplesmente veio como uma chave de abóbada para a ideologia de gênero e tudo que a gente vê hoje. Mas a gente pausa isso para explicar um outro fenômeno que no século XVI também foi importantíssimo para isso que a gente está vendo hoje. E esse
talvez seja o ponto mais polêmico desse vídeo. É isso que você vai ver agora. Em 1500 e pouco, um outro monge, indignado com algumas coisas que aconteciam dentro da Igreja Católica, indignado com sentenças de inquisição, de sentenças de condenação à morte, pregou na porta de uma igreja várias sentenças, várias afirmações, teses, questionando várias coisas da igreja. A ideia dele, pelo menos inicialmente, e deste homem, não era formar uma nova igreja, mas sim reformular a igreja que estava com várias coisas questionáveis, vários comportamentos questionáveis. E o nome desse cara é Lutero. Martim Lutero entrou numa desavença com a igreja de sua época, porque na visão dele, muita coisa estava errada. As pessoas ali na Europa tinham abandonado o cristianismo, não era o cristianismo primitivo mais que estava sendo, né, praticado, e ele colocou várias visões dele questionando a igreja. Rapidamente, esses questionamentos tomaram forma, tomaram adesão de outras pessoas, e o que se iniciou na Europa foi uma guerra que talvez não se tinha registro disso anteriormente. Para vocês terem uma ideia, e não é uma opinião minha, tá, pessoal? É fácil de vocês pesquisarem isso até no Google mesmo. A Inquisição, que foi uma das coisas questionadas pelo Lutero e pela Reforma Protestante, a Inquisição mais severa que existiu, em sua forma mais severa na Europa, que foi a Inquisição Espanhola, condenou à morte mais ou menos 40 mil pessoas, 4 séculos mais ou menos de Inquisição no total. Mais uma vez, não estou entrando no mérito de se isso é certo ou errado. Calma, só estou afirmando dados daquela época. Mais ou menos 40 mil condenações em 4 séculos. A partir do momento em que guerras entre católicos e protestantes iniciaram na Europa, em quase um século, ou menos de um século, foi algumas décadas na verdade, os mortos chegaram na casa dos milhões. E para as pessoas que estavam ali na Europa naquele período, foi simplesmente uma loucura. Aquilo era um desnorteamento total, era muito sangue, muito assassinato. Era um tipo de quase um extermínio de populações inteiras, tanto de um lado quanto do outro, que a Europa não tinha visto até então. Em um intervalo de algumas décadas, morrer tanta gente assim foi um fenômeno que chocou muita gente, afetou a visão de muita gente sobre a verdade, sobre a realidade, sobre a religião. Inclusive, esta estruturação de que a religião pode se tornar algo extremo, excessivo e nocivo surgiu nesta época, claro, com uma adesão de algumas pessoas da Inquisição, né? A Inquisição criou um pouco isso, mas a partir do momento em que os números da Inquisição foram multiplicados várias vezes, não é só que estavam buscando um certo ou errado. Naquele momento, não era mais a questão, o foco, né? Buscar um certo ou errado no debate. A questão era como acabar com essa luta, com esse morticínio assim, jamais visto naquele momento. E foi aí que um homem, um filósofo, se levantou mais no campo da filosofia política e criou uma teoria política que até hoje, se ela não é seguida ao pé da letra, ela é inspiração para o que a gente vive hoje, que é o Thomas Hobbes. A visão de Thomas Hobbes para estruturar uma ideia de que o homem é o lobo do homem e de que a gente vive numa guerra de todos contra todos foi muito fundamentada pelas guerras de religião. Se você reparar bem, no nosso cotidiano, quantas pessoas cometem assassinatos? Quantas pessoas tiram a vida uns dos outros? São pouquíssimas. Você deve conhecer centenas, talvez milhares de pessoas, e quantas delas já cometeram um assassinato? São poucas. E por que Thomas Hobbes afirmou que existe uma guerra de todos contra todos? Eu, particularmente, já parto de uma percepção de que isso é um exagero muito grande. Mas, se vocês repararem bem, a adesão à filosofia dele foi muito rápida. E ela estruturou vários raciocínios de Estado moderno. E foi aí que surgiu a obra Leviatã. Muita gente hoje lê Leviatã como uma interpretação do Estado moderno. Não. Leviatã foi uma proposta de sociedade para acabar com a guerra de religião. E eu estou usando Thomas Hobbes aqui como um exemplo máximo, porque o livro dele estrutura um Estado pesado, severo, que seja superior
a religião, que defina as bases da convivência humana muito acima da religião, coisa que alguns séculos atrás era impensável, porque era a religião que definia o parâmetro de certo, errado, verdade, mentira, o que fazer, o que não fazer, moral sexual, moral religiosa, moral política, tudo isso era definido para a religião. Mas a partir do momento em que as guerras de religião não têm solução, de que as pessoas estão se matando com a justificativa da religião, aí existiu a necessidade de criar algo que fosse supra-religião, que fosse além da religião e tivesse um poder sobre a religião, não restringindo as possibilidades das pessoas terem suas religiões, mas sendo num grau de autoridade acima da religião. Claro que Thomas Hobbes não foi o único, mas ele foi o principal estruturador desta visão. A questão é, isso foi estruturado e feito de cara? Não. Não foi de cara que isso foi feito, por quê? Porque restringir a moral religiosa, a moral do Estado, é um trabalho penoso. Não é fácil fazer com que as pessoas mudem a maneira de ver e passem a considerar o Estado ou qualquer outra autoridade além e acima da religião. Para muitas pessoas isso não existe até hoje. Mas a gente pode dizer que as bases intelectuais, as propostas de sociedade acima da religião, elas já estavam fundamentadas. O que faltava para essa força de criação de Estado acima da religião existisse? Alguém que pegasse a existência da religião e os dogmas da religião e os destruísse, colocasse, a incerteza sobre toda a religião. E é neste momento que visão política e social se une à visão intelectual e religiosa da busca da verdade, numa só pessoa, em um só filósofo, e este filósofo estrutura toda a visão, tanto social, política, mas intelectual e religiosa, que praticamente tudo que veio depois dele usou como base. No ano de 1724, nasceu Immanuel Kant, em alguma cidade ali do território que hoje a gente pode chamar de Alemanha, mas que na época não era Alemanha. Esse filósofo surgiu e o que ele conseguiu fazer na filosofia é digno de nota, pelo menos no critério de importância. Por que ele é tão importante assim? Os dois maiores expoentes filosóficos do conhecimento de sua época ali, que ele estudou, foi David Hume por um lado e Isaac Newton do outro. Por que de um lado e do outro? Porque David Hume foi o cara que, se vocês lembram há pouco tempo atrás, afirmou que nós não temos sequer a certeza de um eu, que as sensações, as percepções que nós temos do eu são passageiras, elas são fugazes, momentâneas, que o que eu faço ao unir tudo que eu chamo de eu e chamar de eu, de uma pessoa só, é uma coisa que eu faço internamente. Não é algo que eu tenho uma prova. Este eu, ele não existe objetivamente. O que eu tenho são sensações, são momentos que eu acho que existe um eu. E eu estruturo isso de uma maneira que eu chamo de eu, mas que eu não tenho prova nenhuma da existência desse eu. E por outro lado, Isaac Newton foi o cara que definiu as bases de conhecimentos objetivos sobre a natureza e sobre a realidade. Na visão de Immanuel Kant, eu tinha aqui David Hume, que questionava até a existência de um eu, mas por outro lado, Isaac Newton tinha certeza e nos mostrou que dá para ter uma boa dose de certeza sobre conhecimentos objetivos da realidade. Como ornar essas duas pessoas? Uma que diz que não dá para ter certeza nem do seu eu, que sequer de outros fenômenos da realidade, de objetos, de fenômenos, de movimento, de tempo, de espaço, e um outro que provou que o movimento, tempo, espaço, a gravitação, que tudo isso realmente existe e a gente pode ter certeza desses conhecimentos. Como casar essas duas coisas? Foi o grande problema que Immanuel Kant teve que lidar na fase principal sua como intelectual. Qual foi a saída que Immanuel Kant achou para esse problema, digamos assim? Kant disse que, vamos usar como exemplo essa garrafa. Se eu estou vendo essa garrafa aqui na minha frente, e vocês provavelmente estão vendo ela também, o que eu vejo não é uma garrafa especificamente. O que eu vejo é o fenômeno de garrafa. É uma aparência fenomênica.
eu não estou vendo exatamente isso aqui. O que eu vejo é algo que eu acho que é uma garrafa, mas que eu não tenho certeza absoluta que é uma garrafa. Eu só tenho a sensação que essa garrafa provoca em mim, devido às formas, o que ele chamava de formas a priori do meu conhecimento. Eu tenho algum tipo de forma intrínseca minha, e essa forma intrínseca reconhece uma certa forma intrínseca do fenômeno desse objeto. Mas se eu fosse provar para alguém a existência desse objeto, eu não conseguiria, porque simplesmente o que eu tenho é um fenômeno, não é uma certeza absoluta da existência do objeto em si. Por que ele descreveu esse fenômeno dessa forma? Porque o que ele queria era achar uma maneira de saber que eu não tenho certezas absolutas, que foi o que David Hume afirmou, mas ao mesmo tempo o ser humano consegue descrever algumas leis da natureza que se repetem, que foi o que Isaac Newton conseguiu exprimir em sua filosofia. E aí, Immanuel Kant disse o seguinte, olha, já que eu não tenho conhecimento absoluto, certeza absoluta, o que nós temos é o quê? Olha, no máximo a gente pode concluir que mesmo que a gente se engane, como a gente tem formas a priori do conhecimento, a gente sempre está enganado junto. Nós sempre estamos no engano junto. Ou melhor, sempre não, mas toda vez que a gente afirma coisas que são, na realidade, observáveis, e eu observo, você observa, fulano observa, não é porque aquele fenômeno realmente existe, a gente tem prova de que ele existe, mas é que nós provavelmente estamos enganados juntos. Se a gente está vendo ele da mesma forma, é porque nós nos enganamos todos da mesma maneira. E isso é devido às nossas formas a priori do conhecimento. Por que dizer coisas sobre objeto é tão importante? Para a filosofia, pessoal, a teoria do conhecimento, que é a maneira como a gente descreve, que a gente conhece a realidade, como conhecemos a realidade. Isso é como se fosse um método de investigação. Dizer como a gente conhece algo é a metodologia de ação do filósofo. Se você já fez um artigo científico, você sabe que a primeira coisa que você faz ao descrever um fenômeno ou você vai descrever um teste que você fez, a primeira coisa que você diz ali é a metodologia, é a maneira como você fez aquela investigação. E para a filosofia, a teoria do conhecimento é a maneira como a gente chega no conhecimento. Então é a coisa mais importante que existe. Se você afirma que as pessoas conhecem as coisas desse jeito e que elas não podem conhecer tal coisa, aquilo define as bases do conhecimento seu e, na verdade, de todos os seres humanos. O que Immanuel Kant fez foi dizer que nós não temos a capacidade de ter certeza absoluta sobre realidade nenhuma. O que a gente consegue é, no máximo, quando nós concordamos sobre algum fenômeno, é estarmos todos enganados juntos. Repare, ele não disse que não existe verdade objetiva. Ele disse que nós não conseguimos chegar nela. Que o máximo que a gente pode chegar é estar enganados todos juntos. E mesmo que, talvez, o que esteja na nossa frente é uma verdade objetiva, a gente não pode prová-la. Se a gente não pode provar algo, tem alguma diferença para a gente falar que a verdade existe ou não existe? E é óbvio que várias visões de subjetivismo e de relativismo surgiram a partir desta visão. Vocês começam a perceber aqui por que eu expliquei a necessidade da prova lá para os escolásticos, que foi em meados de 1200 e alguma coisa. Depende de qual escolástico você pega como referência. Em 1200 e pouco, essa necessidade da prova foi sendo desenvolvida, foi sendo estruturada, buscada, buscando provas, até 500 anos depois surgir Immanuel Kant e estabelecer esses parâmetros. É claro que nós tivemos um trajeto muito grande de uma coisa na outra, não é todo mundo que acompanha esse trajeto, e o que eu posso te dizer é, esse trajeto de tentativa de prova foi que culminou no reconhecimento de que, no fundo, a gente não pode provar quase nada. E se a gente não pode provar quase nada, é sinal de que talvez não exista uma verdade objetiva e que o melhor que a gente pode fazer é estarmos enganados todos juntos. A partir desse momento, você vai perceber o seguinte, repare, o que é um conhecimento científico divulgado por uma comunidade científica? É um conhecimento que várias pessoas comprovam. Eles afirmam, olha, tal cientista viu assim, o outro cientista viu assim, o outro cientista viu assim.
E é com a repetição dessa afirmação que nós podemos dizer assim, olha, a comunidade científica tem um consenso de que isto aqui é uma verdade estabelecida. Se um cientista aparecer e dizer o contrário, qual é o nível de credibilidade que a gente costuma dar para ele? Muito pouco. A questão é, tem como você reunir, que é um argumento que o professor já usava isso, né, nas aulas, tem como você reunir uma turma inteira e todo mundo aprender uma matéria e uma pessoa não ficar sabendo? Todo mundo sabe a verdade, mas um não sabe. Claro que não. Agora, tem como você ensinar a matéria para uma turma, uma pessoa entender e os outros não saberem? Quem descobriu, ou pelo menos descreveu, a lei da gravitação? Foram todo mundo e foi lá contar para Isaac Newton, ou Isaac Newton descobriu e contou para todo mundo. Tem diversas formas de você perceber que a verdade, ela, claro, se ela foi dita lá em Aristóteles que ela está no juízo, o juízo ele pode ser de um grupo de pessoas? Não. O juízo ele é afirmado por uma pessoa. Claro, esse juízo, aí entra um grande porém. Transmutar ou transmitir este juízo para outra pessoa é um problema da filosofia e da teoria do conhecimento. O grande choque que a maioria das pessoas não conseguem conviver com ele é o seguinte: as certezas, elas são, na maioria das vezes, individuais. Você tem certezas que são suas. Agora, o problema é que essa certeza, sendo sua, ela dificilmente vai ser transmitida para outra pessoa. E na certeza, você provavelmente vai se sentir extremamente isolado. Qual ser humano se sente bem na posição de isolamento? E é nesse momento que a gente busca uma certa segurança, um conforto na certeza coletiva. É um pensamento muito tentador a gente buscar um conhecimento que todo mundo aprova, que todo mundo compreende, entende e concorda com você. E o que Kant criou foi uma base de argumentação para sustentar esse sentimento de pertencimento que o ser humano já tem. A gente já quer buscar um conhecimento que todo mundo aprove, que todo mundo concorde. Buscar essa certeza no apoio coletivo foi algo que o Immanuel Kant ele não criou isso, mas ele fomentou no ser humano. E ele criou com uma filosofia muito bem estruturada, complexa, difícil de ser compreendida, ele fundamentou isso de uma maneira que talvez até hoje, talvez hoje mais do que nunca, a gente use como referência da realidade. Se vocês pararem para pensar, a chave disso já estava lá no início do cristianismo. Pensa comigo o seguinte: qual é a sentença ou afirmação que Jesus Cristo disse da realidade que ele teve a vontade ou necessidade de provar? O que Jesus Cristo provou quando esteve aqui? Ele não provou nada. Inclusive, os apóstolos, quando foram visitar João, perguntaram para Jesus, olha, o que a gente fala para ele? Jesus respondeu, olha, a prova disso que eu estou afirmando, que eu sou o verbo logos encarnado, é esta e esta. Vão lá e prove para ele. Foi isso que ele disse? O que Jesus disse foi, vocês vão lá e contem para João o que vocês viram e ouviram. O cristianismo nunca foi uma construção de dogmas indestrutíveis provados. O cristianismo sempre foi uma narrativa. A pregação do evangelho funciona por uma narrativa. Você conta os fatos. Qual é o problema disso? É que a pessoa está livre para acreditar naqueles fatos ou não. Ela está livre para confiar ou não. Mas, claro, com toda a boa vontade do mundo, principalmente São Tomás de Aquino, mas teve vários outros doutores da igreja, o que eles estavam tentando fazer era argumentar em torno da ideia cristã para convencer e persuadir as pessoas. O problema é, o ser humano, ele tem uma capacidade inesgotável de questionar a verdade. Se um ser humano quiser questionar o conhecimento que está diante dele, ele pode questionar sempre. Transmitindo essa visão do Immanuel Kant, vocês percebem o nível de influência que Kant tem na sociedade nossa, na cultura nossa moderna? O que é o filme Matrix, se não a possibilidade de questionar toda a sua realidade? A possibilidade de te dizer, olha, nem a comida que você come, você tem certeza de que ela existe. Você tem provas de que ela existe. Mas desde o início, o que Jesus nos mostrou é o seguinte, olha, eu venho e te falo a verdade. Você pode absorver ela ou não. Você pode adotar ela ou não. O que cabe a mim não é provar para você o que é a verdade ou provar que o que eu estou dizendo é a verdade. Não, o que cabe a mim é te dizer. É dizer o que eu vi e o que eu ouvi. Você define se quer acreditar ou não. Ah, qual é a prova de que tal pessoa existiu? Qual é a prova de que Cristo existiu? Não tem prova, meu caro. Não tem prova. O que você pode fazer é, eu confio nesse relato?
Eu confio em homens que morreram para passar essa mensagem adiante. A maioria das pessoas dizem que o cristianismo é uma ferramenta de poder, ou de doutrinação, ou de controle social. Olha, você tem que dizer isso para os primeiros mártires da igreja. Qual era o controle social que eles tinham ao transmitir o evangelho? Eles não tinham controle nenhum, pelo contrário. Eles estavam totalmente sendo controlados, condenados à morte, jogados aos leões, queimados, crucificados de cabeça para baixo. Qual é o poder que eles estavam exercendo ao defender o cristianismo? A defender a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer que ele veio, que ele disse tal e tal coisa e que ele prometeu tal e tal coisa. Não tem prova. Foi na necessidade de provar as coisas que o ser humano foi, no fundo, percebendo que pouquíssimas coisas você pode provar. E eu finalizo toda essa sequência chegando à nossa moderna ideologia de gênero. Esta visão de Immanuel Kant, de que eu não posso ter prova ou certeza de nada, e que a certeza de alguma coisa só pode vir, eu tenho, não é exatamente uma certeza, mas é uma convicção razoável. Por quê? Porque o meu grupo está apoiando a minha visão. Todo mundo vê como eu vejo. E é na visão de todo mundo ver como eu vejo que está apoiado as verdades. Somado à guerra de religião e à necessidade de criar um Estado que se sobressaia à religião, que seja maior do que a religião, foi aí que os Estados modernos tomaram um patamar de poder e de definição sobre a realidade que ele jamais teve. Se vocês repararem, quem constrói as nossas leis, na maioria das vezes, é um bando de analfabetos, um bando de pessoas que não faz a menor ideia do que está fazendo. Mas, se todo mundo hoje pensa como Immanuel Kant, se não temos a certeza absoluta sobre nada, e se é o grupo que reforça algum nível de credibilidade que algum conhecimento tem, então, se um bando de analfabetos diz algo, esse bando de analfabeto, eles têm mais credibilidade, mais convicção do que alguém que estudou profundamente, mas que tem uma certeza única e exclusivamente dele, que tem um conhecimento que é único e exclusivamente dele, que é muito difícil de ser transmutado para outras pessoas. Eu não consigo provar as coisas, eu posso dizer elas para vocês e vocês definem se vão seguir ou não. Agora, como é que a gente chegou num patamar de que um bando de analfabetos construindo leis, muitas vezes em seu próprio benefício, define o que é certo e errado sobre a realidade? Eu não quero entrar no mérito se a pessoa do vídeo aqui é homem ou é mulher, essa não é a questão. Mas a frase final dela, para mim, foi muito impactante. Quem define se eu sou homem ou se eu sou mulher, e no caso dela, definiu que ela é uma mulher, é o Estado, é a lei. E se a lei disse que eu sou mulher, não importa o que essa criança está vendo, não importa o que fulano vê, não importa o exame XY que eu fizer, importa o que a lei disse. Porque mesmo que você coloque todos os argumentos possíveis aqui, a lei e o conjunto de pessoas da nossa sociedade, da nossa Estado democrático direito, disse que eu sou mulher. E se a maioria disse que eu sou mulher, então eu sou, mesmo que alguém aqui na minha frente não veja isso. Mesmo que se eu fizer tal e tal e tal exame, vai perceber que os meus cromossomos ali são X e Y. Mas o Estado disse que eu sou mulher. Para não ficar muito fixo nesse caso aqui, a gente pode falar sobre isso de diversas formas diferentes. Olha, eu sou totalmente crítico ao casamento civil moderno. Para mim, o que você está assinando ali é um papel que o Estado diz que caso você se divorcie ou que um de vocês morra, os seus direitos perante o Estado é esse, isso e isso. Agora, o matrimônio para mim não é isso. O sacramento do matrimônio é algo que vai infinitamente além disso e praticamente não trata disso, porque como eu sou católico, o matrimônio que eu acredito que exista, ele sequer tem divórcio. Então, aquilo que você assina num cartório civil, simplesmente, para mim, não existe. É um papel que você está assinando, você pode ir lá e desfazer aquilo com outro papel. O sacramento do matrimônio, você não pode desfazer. Ou ele nunca existiu, ou ele nunca vai ser desfeito. Então, quando você vai lá e pede para o Estado reconhecer a sua união com outra pessoa, você não está fazendo algo muito diferente dessa pessoa. Se alguém te diz, olha, mas vocês não são casados, o que você vai dizer? Não, olha aqui minha certidão de casamento. Perante o Estado, eu sou casado. A lei disse que eu sou casado. Mas aqui, desde o início do casamento, do matrimônio, quem diz que você é casado ou não é o Estado? Quem deu o poder ao Estado para definir que duas pessoas se uniram em matrimônio? Primeiro de tudo, o que é o matrimônio para o Estado? Para o cristianismo e para a Igreja Católica, eu
Posso não saber tudo, mas eu sei boa parte do que é. Eu entendo o que é o sacramento do matrimônio. Agora, o Estado, para o Estado, o que é isso? Quando você diz que está casado perante o Estado, o que é isso que você criou aí? Então, quando as pessoas afirmam que o Estado fez tal coisa, que o limite é o limite da lei, você tem que lembrar o seguinte, quem fez essa lei? Essa lei pode ter uma raiz muito longínqua, e tem mesmo, no Código de Leis da Itália, pelo menos aqui no Brasil é esse caso. A nossa lei tem uma base no Código de Leis italiano, que por sua vez tem uma base no Império Romano, que por sua vez tem uma base na Bíblia. Mas ela já foi modificada tantas vezes, com tantos artigos contraditórios, leis que se anulam entre si. E, obviamente, se você coloca um bando de analfabeto que não sabe o mínimo sobre estrutura geral do direito, a proporcionalidade das leis e a estrutura que uma lei tem que ter para fazer sentido, se eles não sabem nada disso, eles vão criar leis que não fazem o menor sentido. Agora, esse monte de gente criando leis que não fazem o menor sentido, por que que eles passaram a ser a regra da realidade? Porque, anteriormente, as pessoas chegaram à conclusão que não existe regra da realidade, que um ser humano não é capaz de ver a realidade. Quando Immanuel Kant diz que esta garrafa, eu não posso ter certeza nem que ela é uma garrafa e nem que ela está aqui, eu só vejo uma aparência fenomênica e eu não tenho certeza dela. E se a pessoa que está na minha frente, ou você que assiste esse vídeo, vê uma garrafa, na verdade, nós estamos nós dois vendo aparências fenomênicas que a gente não tem certeza de ser uma garrafa, mas que a gente pode estar enganado junto. E é por isso que convencionamos chamar de garrafa. Quando ele diz isso, você consegue perceber que não é muito diferente do que esta pessoa aí do vídeo quer ser chamada de mulher, porque um conjunto de pessoas disse que ela é mulher. Então, a partir de agora, ela é. E se você chamá-la do contrário, você é um criminoso. É neste momento que nós percebemos que a certeza individual, a certeza dos seus sentidos, já foi para o espaço. Você não tem mais nenhuma convicção de estar olhando para a realidade. A realidade é o que um grupo de pessoas, na maioria das vezes um bando de incompetentes, às vezes até analfabeto, diz sobre você. São essas pessoas que definem o que é a realidade. E aí você me pergunta, tá, mas qual é, digamos assim, a solução para isso? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. No momento em que somaram uma filosofia que diz que o indivíduo particular não pode ter certeza de nada e que é o grupo que o confirma, é o grupo que diz que ele está olhando para a coisa objetivamente, ou pelo menos que estão enganados juntos, que você não pode ter certeza sozinhos. Somado ao fato de você ter criado um Estado que é superior à verdade que qualquer filosofia ou que qualquer religião possa te dizer, no momento que você cria essas duas coisas e elas se fundem, esquece. Você não consegue mais voltar atrás e colocar verdades objetivas como a regra da realidade. Onde isso vai dar? Eu sinceramente não sei. Se nós não conseguirmos criar novamente estruturas de filosofia, estruturas de busca da realidade, baseada no poder que o ser humano tem de conhecer a verdade, acima disso, na capacidade de reconhecer que existe uma verdade objetiva, de que não é um grupo que confirma estando enganado junto, mas sim um ser humano é capaz de contemplar verdades objetivamente, de que o nosso cérebro ou a nossa alma ou o espírito ou qualquer outra coisa que você queira definir, de que a gente é capaz de ver, observar e contemplar verdades absolutas. Se nós não restabelecermos isso, se nós não formos capazes de reconstruir esse caminho até a verdade e nos mantivermos no caminho de relativismo, de busca de verdades individuais que nos afagam, não tem como. O problema para reestruturar esse caminho até a verdade é, muitas vezes nós vamos ter que aceitar verdades que são dolorosas. O que essa pessoa aqui do vídeo que nós assistimos lá no início tem, não é exatamente uma certeza de um papel que diz que ela é mulher ou não. Ela tem um conflito. Eu reconheço esse conflito. Os seres humanos, eles são lotados de conflito. Ela tem um especificamente. Ela sente que ela é de um jeito, mas o espelho e a forma física dela diz que ela é outra coisa. Ela tem um conflito internamente dentro dela. E o que ela usou para resolver esse conflito? Uma sentença judicial ou um documento dado pelo Estado. Uma lei. A lei anula esse conflito? Uma cirurgia de transição de sexo anula esse conflito? Olha, eu tenho dificuldade de achar isso.
porque o índice de suicídios entre pessoas que fazem a cirurgia de transição de sexo, ele aumenta exponencialmente. As pessoas que realizam essa cirurgia, eu acho que elas vivem mais em conflito do que anteriormente elas viviam. Então, nem a lei resolve esse conflito, nem a cirurgia resolve esse conflito e, sinceramente, eu não consigo acreditar que alguma coisa vá resolver esse conflito. O que eu, como cristão, digo a pessoas que raramente eu tenho oportunidade, que tem esse conflito, olha, você tem um conflito que muitas pessoas têm. E você tem um conflito, outras pessoas têm outros, mas não deixam de ser conflitos. E você que é cristão e tem pressa para julgar essa pessoa, pense duas vezes. Porque se você investigar muito bem na sua vida em comparação com o que Cristo ensinou, com o que está na Bíblia ensinado, provavelmente você também tem vários conflitos. Olha, alguns debates dentro do cristianismo, eles nunca acabaram porque são conflitos que a gente tem que viver com elas. Exemplo, nós temos livre-arbítrio ou Deus determina tudo? Se Deus é onipotente e onisciente, em que nível está a minha liberdade? O que eu faço, a minha conversão, ela é para uma decisão minha ou é pela graça de Deus? Se é um, o outro está anulado, ou os dois coexistem. Como eles coexistem? Existe livre-arbítrio ou nós somos totalmente determinados? São tantos conflitos, só nesse ponto, por exemplo, da liberdade humana, que esse debate nunca acabou. Se a gente pegar outros aspectos, eles nunca acabam, porque a tensão que existe nisso, ela é gigantesca. Olha, eu vou condenar heréticos à morte ou eu vou deixar com que eles preguem e destruam a religião que era o sustentáculo da sociedade. É um conflito. Posso falar a minha visão disso. Eu sou contra qualquer sentença de morte. No entanto, eu sei o peso que tem a pregação de heresias e esse peso, se você realmente é cristão, você imagina, ele pode definir o curso de uma alma. E a história de uma alma imortal é maior do que a história da existência humana inteira. Então, se você está pregando algo que pode condenar alguém à morte, isso é muito mais grave do que uma consequência terrena. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que condenar alguém à morte, na minha visão, sempre vai ser errado. Eu nunca vou apoiar a condenação de alguém à morte. Só que nós temos que concordar que o remédio que tentaram criar para esse abuso, vamos dizer assim, de uma visão cristã e de uma autoridade cristã, esse remédio talvez ele tenha causado mais mal do que a própria doença. Se você tem dúvida, é só somar os corpos, some e você verá. Se você tem dúvida, observe a degradação que o Estado laico moderno cria. Eu não estou uma apologista do Estado cristão, porque para mim isso é um pensamento equivocado também da mesma forma. Jesus não veio para pregar uma criação de um Estado cristão. Ele veio para pregar a possibilidade da salvação das almas. No entanto, criar um Estado que é superior às religiões cria deformidades. E você terá que lidar com essas deformidades. Até hoje, eu vejo pessoas comemorando a criação do Estado laico. Mas não é o Estado laico que está possibilitando a criação de normas pró-aborto. Porque se você tira a regra moral religiosa, cristã, onde é que você apoia a ideia de que um feto é uma vida? Ou de que um assassinato é sempre um crime? Ou sequer que um aborto é um assassinato? A maioria das pessoas não pensam nisso. Mas o Estado laico, ele fundamenta várias visões e problemas que simplesmente a gente tem dificuldade de escapar deles e tem muita gente que o comemora até hoje. Comemora a criação do Estado laico. Eu não estou falando que eu sou contra, eu estou dizendo que qualquer ação humana, ela tem prós e contras. A tensão que o ser humano vive consigo, com o meio, com a realidade, ela não vai ser facilmente anulada. E se essa pessoa que está nesse vídeo aqui que eu coloquei no início assistir esse vídeo, né? Duvido, mas se assistir, e duvido mais ainda que vai chegar até aqui. Mas se ver, olha, eu te digo, pessoas como essa vivem uma contradição interna. O ser humano, ele não pode anular contradições por uma lei. Nenhuma lei anula uma contradição interna humana. Ela não tem poder para fazer isso. Você pode ter todas as leis possíveis te dizendo que você é seja lá o quê. Você é mesmo? Não adianta um papel te dizer isso. Quando alguém te confrontar, você se torna aquela coisa? Quando você tiver que tomar outra dose hormonal porque os seus pelos estão crescendo, porque tal efeito está acontecendo. Ou quando você desejar ser mãe, porque teoricamente você é uma mulher. Quando você desejar ser mãe. E quando
algum tipo de consequência vier à tona, e aí? Mesmo que você refaça o sistema aqui interno, reconstrua, né, a parte genital aqui, ainda assim você se tornou aquele gênero? Você realmente transicionou de sexo ou você vai continuar vivendo um conflito? Esta é a grande questão. A solução desse conflito, ela simplesmente não existe. Pelo menos eu não consigo visualizar ela. O fato de que a gente hoje dá tanto poder a um Estado gerido por pessoas que não fazem a menor ideia do que está fazendo. Um Estado que sequer consegue tomar conta de si próprio. E as pessoas estão querendo que eles definam a regra da realidade. Isso é muito grave. É grave, não para mim aqui. Olha, se alguma coisa acontecer comigo porque eu estou dizendo isso aqui, paciência, eu vou tomar um prejuízo financeiro e tal. Grave para a pessoa que acha que uma lei resolve as contradições internas que ela tem. Da mesma forma que uma lei de casamento civil não resolve contradição nenhuma. Tanto é que, olha a quantidade de casamentos que terminam. De sacramentos do matrimônio que não passa de 5 anos, de 10 anos. Nunca um papel ou uma lei do Estado vai garantir que você fique casado com alguém. Pelo contrário, a maioria desses casamentos civis eles duram muito pouco. Não resolve o problema, você está continuando vivendo uma contradição. E essa contradição ela não é solucionada pelo Estado, por uma lei. Talvez nem o cristianismo tenha solução. Em muitos casos, o cristianismo ele diz para você, olha, viva com esse conflito internamente. Muitas vezes é isso que Jesus diz com o carregar sua cruz. Como eu vivo com os meus pecados, e Deus perdoará os meus pecados, Jesus pede para que as pessoas que ele perdoou os pecados e curou de alguma coisa não pequem novamente, mas nós vamos conseguir viver sem pecar? Essa contradição, ela é nossa internamente. Não tem como resolver. E o fato das pessoas dar tanto poder ao Estado, né? Eu tenho certeza que o fato de pessoas que julgaram essa pessoa aqui dão muito poder ao Estado. Mas dão muito mesmo. Principalmente na questão do Estado laico. Mas dão muitos poderes ao Estado que eu tenho total descrença. Eu não tenho crença nenhuma no Estado. É só você olhar para quem comanda, para próximo degrau de autoridade. Não dá para confiar de forma alguma. A regra da realidade é o Estado. Então, se o Estado, a partir de agora, definir que você pode matar crianças no ventre de suas mães até 9 meses, como aconteceu nos Estados Unidos, em um estado dos Estados Unidos recente. Ali passou a ser verdade? Então, tirar a vida de uma criança no ventre de sua mãe até os 9 meses não é mais assassinato. Por quê? Não porque o debate da vida humana ali está em questão, mas porque o Estado disse que não é assassinato. Então, a partir dali pode. É o Estado que define? Se você dá tanta fé assim ao Estado moderno, se você dá tanta fé assim à crença coletiva, à certeza coletiva e não à sua consciência individual, eu lamento. E se você assistiu esse vídeo aqui querendo que eu te desse certezas absolutas, ferrou. Eu não vou anular nenhum tipo de angústia ou conflito interno seu. Eu só digo, olha, isso aconteceu, uma coisa provocou a outra, a gente teve um conjunto de circunstâncias imensos que provocou o determinado efeito que a gente vê hoje, que a maioria das pessoas que questionam esse tipo de comportamento, esse tipo de visão da realidade, não sabem que aquele grupo a qual ele pertence fez parte disso. Católicos fizeram parte desse movimento, evangélicos fizeram parte desse movimento, protestantes, filósofos fizeram parte desse movimento. E aí, cada um vai tomar a sua dose de responsabilidade ou não? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixa aqui nos comentários o que você acha. Eu já agradeço quem chegou aqui no final, porque com certeza esse vídeo ficou muito grande, mas o tema é muito complexo, é difícil de chegar nas bases, talvez eu nem tenha deixado tão claramente aqui, estabelecido causa e consequência das coisas, mas deixa aqui nos comentários o que você achou. Um abraço e até o próximo vídeo.